Monster Block. Senhoras e senhores, começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Boletim. Faz tempo, hein? Nossa senhora, acho que 2 semanas, né? 2 semanas, 14 dias sem vídeos no canal. Inclusive, gostaria de pedir desculpa a todos vocês, né? A todos os inscritos, os novos que chegaram, o pessoal que está aqui há mais tempo. Pedir desculpa por esse período sem vídeos aqui no canal. Bom, como alguns de vocês sabem, eu estou fazendo jornalismo, né? Estou cursando jornalismo na Unesp em Bauru. Estava de férias aí nesse último mês de julho, né? Estava curtindo com a família, estava em Valinhos e agora nessa última semana voltei para Bauru. As aulas voltaram e tudo mais. Para quem não sabe, eu estudo à noite e, enfim, aquela correria de sempre, né? Viagem, traz as coisas e, enfim. Mas agora estou de volta para fazer o vídeo para vocês, para a gente voltar a conversar, voltar a falar sobre vôlei. Inclusive, quem me segue nas redes sociais, quem me segue lá no Instagram, no Twitter, inclusive recomendo que sigam, @AugustoAngeli no Instagram e @AugustoAngeli1 no Twitter. Vocês viram que eu até acompanhei o jogo do SESI, né? O SESI enfrentou o Campinas já no Paulista feminino, né? Jogo de estreia, foi bastante interessante ver esse time de Campinas feminino jogar, né? O pessoal tá bastante animado, com Jaqueline, com Mari Paraíba, foi bem legal. O SESI venceu por 3-1. Eu não achei tão interessante fazer vídeo, né? Porque não teve transmissão e pelo visto não teremos transmissão do Campeonato Paulista, pelo menos na fase de classificação, porque enfim, a gente tem Copa Pan-Americana, tem Pan-Americano, tem também o Sul-Americano e também, sem dúvida, o Pré-Olímpico, que é o mais importante. E só falando essas competições, elas se estendem até outubro. Então, o Paulista tá ficando um pouquinho de lado, pelo menos nessa temporada. Mas, enfim, eu fui assistir o jogo e quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô vivo e que, enfim, eu não parei de acompanhar o vôlei, tá certo? Então, no vídeo de hoje, um tema muito interessante, porque a gente vai falar sobre a Copa Pan-Americana Masculina, que começa hoje mesmo, no dia 15, o Brasil joga às 7 horas da noite. Eu quero comentar um pouquinho com vocês, porque nós tivemos algumas mudanças em relação aos jogadores, né? Eu fiz o vídeo da convocação, tivemos ali um corte e também para esclarecer algumas coisas para vocês, né? Falar dos grupos, falar qual é a diferença dessa Copa Pan-Americana para os Jogos Pan-Americanos que acontecem mais para frente. Não é a mesma coisa. Eu vi o pessoal me perguntando naquele vídeo da convocação se era o mesmo campeonato, quando seria o feminino. O feminino já foi, né? A Copa Pan-Americana feminina já aconteceu. E, enfim, vou esclarecer tudo isso para vocês no vídeo de hoje, tá certo? Então eu já peço que você se inscreva no canal aqui embaixo, deixa o like, que vai me ajudar demais na divulgação dos vídeos. Bora tentar bater 5.700 inscritos. O canal cresceu demais aí nos últimos meses. Muito, muito obrigado, tá certo? Agora a gente volta a todo vapor, continuando nessa temporada de seleções, porque ainda tem muita coisa pra gente comentar, tá certo? Então bora lá falar um pouquinho sobre essa Copa Pan-Americana masculina que vai acontecer no México, em Guadalajara, exatamente. Começa hoje, no dia 15 de agosto. A seleção brasileira estreia hoje, no dia 15, contra a seleção da República Dominicana, às 7 horas da noite, tá certo? Eu fiz o vídeo, né, da convocação para vocês e nós tivemos algumas mudanças. Na verdade, uma principal que foi o corte do ponteiro Arthur Bento. Ele teve ali uma lesão e acabou sendo cortado dessa seleção, né? Ele era um dos jogadores que disputou o Mundial Sub-21 e que iria disputar essa Copa Pan-Americana, mas infelizmente se lesionou e foi cortado. Então, só para dar aquela repassada nos atletas, nos jogadores que estão relacionados pelo Carlos Schwanck, lembrando que ele que vai ser o técnico nesse torneio. Olha só então, os levantadores Matheus Brasília e Matheus Bender, aqui não mudou. Opostos, Darlan e Openkoski, também não tivemos mudanças. E aqui a gente vem para os ponteiros. A gente tinha 5 ponteiros, né? Como eu falei para vocês naquele vídeo de convocação, isso mudou. Agora nós temos Lucas Bergman, da Sub-21, Maicon, Marcos e Vitor Birigui, o Maicon da Sub-21. Então, agora aí como ponteiro. Falando de centrais, Cledenilson, Giovanni, Pietro e Thierry. Thierry
da Sub-21. E líberos, Ale e Brian. Então é aqui que nós tivemos a mudança. Antes nós tínhamos apenas um líbero, o Ale ia ser o único líbero dessa seleção, porque o Arthur estava sendo ali o quinto ponteiro, e agora com o corte dele nós tivemos a convocação de mais um líbero para entrar na vaga do Arthur Bento, e é o Brian, tá certo? Ele tinha ficado fora da convocação inicial e agora tá no lugar do Arthur Bento, tá certo? Então esses são os 14 jogadores, tivemos apenas essa mudança. Como eu falei para vocês naquele vídeo de convocação, o intuito mesmo é utilizar esses jogadores que disputam a Superliga, né, que foram destaques da última Superliga na última temporada, e que muitos de nós queremos ver na seleção principal ou jogando mesmo com a camisa da seleção brasileira. Eu usei os exemplos, né? A gente tem o Brasília, temos o Darlan, que fez uma ótima temporada de seleções no ano passado, o Penkoski, que foi grande revelação na última Superliga, muita gente querendo ver ele com a amarelinha. Também temos, é claro, os jogadores da Sub-21, né? O Lucas Bergman, o Maicon, o Thierry e o Arthur, né? O Arthur e o Thierry já chegaram a jogar com a seleção principal, são jogadores que estão mais avançados nessa questão de hierarquia mesmo, de ir crescendo dentro da seleção brasileira desde a base. Mas nós temos outros, né? O Lucas Bergman, irmão da Júlia Bergman, que é um dos grandes pilares da Sub-21, vai ter oportunidade agora na Copa Pan-Americana. O Maicon também, central de 2,15. Aqui tá como ponteiro, vamos ver como que o Schwank vai utilizá-lo. E como eu falei, outros jogadores que acabaram perdendo um pouco espaço, né? Cledenilson, Birigui, que já teve muito espaço na seleção principal voltando. E é claro também o Ale, líbero, que o pessoal pede bastante ele na seleção principal, ele que tem sido esse terceiro líbero, né? O Renan sempre convoca Mike Tales e o Ale chega sempre sendo aquele terceiro líbero, acaba sendo cortado, mas vem ganhando muito espaço ano após ano, tanto é que foi contratado pelo Sada Cruzeiro, vai jogar a próxima temporada no maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo, tá certo? Então é isso. E, enfim, para fazer um esclarecimento, antes de falar dos grupos, sobre a diferença da Copa Pan-Americana para os Jogos Pan-Americanos que acontecem no Chile no final de outubro, não é a mesma coisa. É importante falar isso para vocês, o pessoal ficou com muita dúvida sobre isso. Não é o mesmo campeonato, a Copa Pan-Americana acontece agora, né? E os Jogos Pan-Americanos que vão acontecer no Chile no final de outubro são coisas diferentes. É claro que o nome é muito parecido, o pessoal até achou que fosse a mesma coisa, achou até estranho, nossa, mas o Pan-Americano é só em outubro, por que o vôlei vai ser antes? Não tem nada a ver. Na verdade não, são dois campeonatos diferentes, mas é importante a gente destacar, a gente falar aqui que o intuito, né, o pensamento, o que a seleção, né, o que a CBV quer fazer, enfim, Renan, Schwank, é utilizar mais ou menos esse mesmo time da Copa Pan-Americana no Pan-Americano no final de outubro. Inclusive eu vou até pesquisar aqui sobre a última vez que o Brasil disputou o Pan-Americano com o time masculino. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o Brasil tinha alguns jogadores que hoje inclusive estão na seleção principal, e eu queria falar também sobre eles com vocês. Era o exemplo do Abuba, Felipe Roque também estava naquele time. Então é importante observar que esses jogadores que começam jogando Copa Pan-Americana, Jogos Pan-Americanos, dependendo de como eles se saem na Superliga depois, eles conseguem essa vaga na seleção principal. Então é muito importante essa oportunidade na carreira de todos esses jogadores, né? Alguns recebendo uma segunda chance, né? Vitor Birigui, enfim, e outros, né? Temos da seleção Sub-21, temos outros que ainda não têm espaço na principal, Matheus Brasília, o próprio Ale. Então é um campeonato muito importante. E, enfim, o intuito da CBV e da comissão técnica é usar mais ou menos esse mesmo time que vai disputar a Copa Pan-Americana também nos Jogos Pan-Americanos que acontecem ali no fim de outubro, né? O objetivo, né? A intenção era utilizar jogadores que atuam aqui no Brasil mesmo, né? Que jogam a Superliga, né? Não utilizar os jogadores da seleção principal, afinal a gente vai ter
o pré-olímpico e é sem dúvida o campeonato mais importante. A situação não é das mais agradáveis, né, para quem acompanhou a Liga das Nações, então a intenção da CBV é dar essa oportunidade para esses jogadores, tanto agora na Copa Pan-Americana, como também nos Jogos Pan-Americanos que acontecem no final de outubro, né? E como eu falei para vocês, é importante porque você dá essa experiência internacional para esses jogadores jovens, como os da Sub-21, e eles já vão ganhando, já vão sentindo como que é vestir a camisa da seleção e já vão ganhando moral para, quem sabe, né? A gente torce muito para que vistam a camisa da seleção principal no futuro. Foi o que aconteceu com a Buba e Felipe Roque, por exemplo, né? Foram os opostos da seleção nos últimos Jogos Pan-Americanos em 2019 e hoje tem oportunidades na seleção principal, principalmente o Felipe Roque, né? O posto da seleção principal, o posto reserva. Enfim, falando agora sobre os grupos, nós temos 3 grupos aí na Copa Pan-Americana, temos 10 seleções, 2 grupos com 3 times e 1 grupo com 4 times. O Brasil está no grupo B, dá uma olhada. No grupo A, nós temos Estados Unidos, Porto Rico e Chile. No grupo B, Brasil, Canadá e República Dominicana. No grupo C, o grupo com 4 seleções, nós temos Cuba, Colômbia, Peru e México. México aí, time da casa, né? A Copa Pan-Americana vai acontecer em Guadalajara. E o interessante é que o Brasil já joga hoje, como eu falei para vocês, no dia 15, terça-feira, 7 horas da noite, Brasil e República Dominicana. E amanhã, no dia 16, quarta-feira, Brasil e Canadá também às 7 da noite, tá certo? E agora, falando sobre o regulamento, todos os times aí jogam contra todos do grupo, então o Brasil vai enfrentar República Dominicana e Canadá. Os 4 times, né, as 4 seleções do grupo C irão se enfrentar. E aí as 2 melhores colocadas, né, os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam aí para a fase final, né, claro. E, enfim, olha só que interessante, os 2 classificados, né, os 2 melhores avançam para as semifinais e os 4 demais classificados duelam por mais 2 vagas nas semis. Então, é um pouquinho confuso o regulamento, mas eu vou deixar tudo na descrição para vocês, né, matéria do Web Vôlei e tudo mais para vocês acompanharem, tá certo? E é isso, senhores, falando um pouquinho aí da Copa Pan-Americana, voltando a trazer vídeo do canal, né, fiquei um bom tempo sem postar, mas agora a gente está de volta. Lembrando que o Europeu está começando hoje também, eu vou ver se comento nos próximos dias. E no sábado nós temos o início do Sul-Americano Feminino, meus amigos. O Sul-Americano Feminino começa no sábado em Recife. Tenho certeza que vocês estão muito ansiosos para acompanhar, né? Ver se a seleção feminina vai jogar melhor. E é claro que a gente vai estar acompanhando e comentando tudo aqui no canal, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui embaixo e até a próxima. Falou!